Olá, sejam bem-vindos à série Mistérios. Meu nome é Tassiana e eu trago um mistério para vocês. 1. A Casa do Diabo em Felgueiras. Na Lixa, em Felgueiras, existe uma casa agora em ruínas, a quem o povo chama de a Casa do Diabo. Reza a história que essa está assombrada e que um casal de agricultores que lá viveu por 3 ou 4 anos passou por situação inexplicável. O casal que não tinha filhos trabalhava na terra. A mulher fazia alguns bordados para ajudar no orçamento familiar. Certo dia, quando acabou de bordar uns panos que lhe tinha sido encomendado, deixou-os num quarto da habitação, dobrados e passados a ferro. No dia seguinte, quando se preparava para entregar a sua encomenda, se dirigiu à divisão onde tinha deixado os panos. Estes estavam cobertos por urinas e totalmente remexidos. Na casa só estavam ela e o marido, o que a deixou perplexa. Conta quem sabe que nesse quarto da Casa do Diabo se passavam fenômenos sobrenaturais, objetos que voavam e móveis que se arrastavam sozinhos. O casal acabou por abandonar a propriedade, amedrontados com a situação. 2. Tá na boca. A fonte vem do dicionário do folclore brasileiro, Câmara Cascudo, Editora Global, página 665. Tá na boca, fantasma que perambulou por algum tempo em Teresina, no Piauí. Surgiu por volta de 1956 até 1975 no Bairro Vermelho, assombrando muita gente nas madrugadas. Conta-se que era semelhante a um lobisomem, cabeludo, do porte de um carneiro grande. Aparecia e avançava sobre o notivago, gritando com voz rouca: "Morou, tá na boca". Se a pessoa corria em disparada, ele saía atrás, acompanhando-as até a proximidade de sua casa, sempre repetindo: "Morou, tá na boca. Morou, tá na boca". Até hoje não se sabe como esse fantasma surgiu e por que ele apareceu. 3. Chaunay é o nome desta residência, construída em 1910 e que ficou anos abandonada, porque quem conhecia o local afirmava que ele era assombrado por espíritos e fantasmas. Em 1949, a residência abrigou uma oficial nacionalista que mais tarde acabou fugindo para Taiwan e deixando sua esposa sozinha na residência. A mulher desesperada enforcou-se dentro da residência. Desde então, a mansão é considerada assombrada pelo espírito. O governo já tentou vender este local, mas não há interessados em descobrir se é ou não verdade que no interior daquelas paredes existe mesmo algum tipo de atividade paranormal. 4. Chloe e a plantação de murta, St. Francisville, Louisiana, Estados Unidos. Segundo a lenda, Chloe era uma escrava em uma casa responsável pela plantação de murta e tinha o mau hábito de bisbilhotar a vida dos residentes ou ouvir conversa por meio das fechaduras. Pega em flagrante pelo mestre do local, ela teve sua orelha cortada como punição e foi forçada a usar um cachecol verde para cobrir o ferimento. Como vingança, ela resolveu fazer um bolo usando folhas de oleandro, uma planta extremamente venenosa e comum na região, e dá-la para que o mestre comesse. As vítimas do envenenamento, no entanto, foram a esposa e a filha do homem,
que acabaram morrendo em meio à grande agonia. Chloe fugiu, mas acabou sendo linchada pelos escravos do campo, por causa da grande má fama que suas ações trairiam a todos eles. Felizmente ou não, a única evidência histórica do ocorrido é a assombração decorrente e a questionável foto. Ainda que ela possa ser ou não real, há vários relatos de fantasma no local, incluindo uma garotinha que recita voodoo contra as pessoas que ousam dormir no seu quarto. O lugar hoje abriga uma estalagem que oferece passeios regulares para quem quer ver a casa, mas tem medo de explorá-la sem companhia no escuro. Créditos megacurioso.com.br. Halloween assombrado. 5. Túnel Sensabalgue. Histórias a respeito de rituais satânicos, assassinatos e assombrações. Tudo isso faz parte do folclore que cerca um dos lugares mais estranhos dos Estados Unidos, localizado no sudoeste do Tennessee. Habitantes da região acreditam que o túnel é um lugar maligno e que deve ser evitado a todo custo. Como um lugar em que aparições são vistas, em que motores de automóveis simplesmente param de funcionar, onde choro de bebês e gritos de socorro de mulheres podem ser ouvidos, ecoando pela eternidade através de suas escuras paredes de concreto. Esse túnel foi erguido em meados do século XIX, com cerca de 40 metros de comprimento. O estrito túnel permite a passagem apenas de um carro por vez, para permitir o acesso mais rápido entre o vale e a cidade adjacente. Ele se tornou famoso em face de um notório assassinato que teria ocorrido em seu interior alguns anos depois de sua inauguração. A história é que um morador de uma casa próxima do túnel, conhecido como Sr. Sensabalgue, vivia com sua família em uma boa casa, bem próxima à entrada do túnel. Um dia ele simplesmente enlouqueceu, depois de ter perdido tudo o que tinha na crise de 1929. Cheio de dívidas e prestes a perder a propriedade, ele matou toda a família com um machado. Em seguida, apanhou seu filho recém-nascido e lançou numa fissura que havia se aberto no interior do túnel. Se essa versão é verdadeira, ela não consta nos arquivos da polícia local, mas alguns dizem que a razão é que muita gente na época simplesmente enlouqueceu, e para evitar que casos assim se alastrassem, as autoridades preferiram abafar a história. Moradores mais antigos juram que essa é a verdade. A história a respeito da suposta morte do bebê e sua relação com o túnel é uma parte muito significativa da cultura local, sendo ela verdadeira ou não. Os mais supersticiosos acreditam que o fantasma do bebê assombra o túnel desde a época de sua morte. Dizem que ele pode ser ouvido chorando. Algumas pessoas tinham o hábito de deixar presente para o bebê brinquedos, chupetas, mamadeiras, mas o costume parece ter desaparecido ao longo do tempo. Outra coisa que acontecia nessa época envolvia as estranhas fissuras no concreto. Segundo alguns, essas falhas profundas seriam uma passagem para o próprio inferno, e através delas horrores do submundo teriam vindo à superfície para criar todo tipo de tragédia. Esta é a série Mistérios de quarta-feira. Chegamos ao fim da série Mistérios, trazendo 5 mistérios pelo mundo. Deixo aqui para vocês pensarem sobre o assunto. Espero que tenham gostado, deixando seu like aí no canal.